Hoje vamos mergulhar na história de um dos dons mais enigmáticos da máfia em O Poderoso Chefão. Carmine Connell, muitas vezes chamado de Leiteiro, era visto como um homem bom e respeitável, conhecido por seu humor leve e seu amor pelos doces que carregava consigo para presentear crianças. Mas por trás dessa fachada de bom vizinho, ele comandava um império criminoso com operações que iam muito além do comércio legal. Sua frota de caminhões de leite, que rodava incansavelmente pelas ruas do Bronx, não transportava apenas leite. Era por meio dela que Don Connell conseguia mover produtos ilegais por toda Nova York, com a habilidade e discrição de quem sempre está um passo à frente da polícia. Para a sociedade, ele parecia um comerciante comum, mas para aqueles que sabiam do que ele era capaz, Connell era um dos mais influentes dons da comissão, apenas abaixo de Vincent Forlenza, de Cleveland. Don Connell era um mestre em manter as aparências. Sua habilidade de se fazer passar por um cidadão comum era impecável e fazia parte de sua estratégia de sobrevivência. Esse comportamento, sempre cercado de doces e crianças, fazia dele uma figura quase paterna em sua vizinhança, alguém que jamais levantaria suspeitas das autoridades. Era um homem de boas maneiras e postura amigável, sempre se colocando como cidadão ideal, uma figura de respeito e simpatia. Essa imagem de um vizinho amigável lhe servia como disfarce perfeito. Ele caminhava tranquilamente pela cidade, era visto em cafés, sorria para as crianças, cumprimentava os vizinhos, tudo para se esconder à plena vista. Afinal, quem desconfiaria de um senhor tão afável? Mas essa simpatia era uma camada a mais em sua estratégia de disfarce. Os negócios ilícitos de Connell prosperavam enquanto ele continuava a manter seu papel de bom homem de família. Quando as tensões entre as famílias mafiosas começaram a crescer, Connell escolheu seu lado. Emílio Barzini, um dos mais ambiciosos rivais de Dom Vito Corleone, propôs uma aliança que visava expandir o controle do tráfico de heroína em toda a cidade. Para Connell, essa parecia ser uma oportunidade estratégica e lucrativa. Ao lado de Barzini e outros dons da comissão, ele apoiou o plano de monopolizar o mercado de drogas, algo que o Corleone se recusava a fazer, em especial pela oposição de Vito. Essa decisão de aliar-se a Barzini, no entanto, seria o início de seu fim. A guerra entre as famílias tomou proporções inesperadas, e Connell, antes um homem que parecia sempre estar fora de problemas, se viu em meio a uma disputa letal. Com a trégua temporária negociada por Vito após a morte de seu filho Sonny, muitos acreditaram que os conflitos haviam acabado. Mas a paz durou pouco. Quando Michael Corleone assumiu a liderança da família após a aposentadoria de seu pai, ele trouxe consigo uma visão nova e implacável. Enquanto o acordo de paz segurava a violência, Michael preparava uma retaliação calculada. Para ele, a morte de seu irmão não seria esquecida, e todos os que conspiraram com Barzini tinham uma dívida a pagar. Don Connell, que havia se aliado com seus inimigos, estava entre os alvos principais dessa vingança. Em 1955, o plano de Michael finalmente entrou em ação, com um golpe cuidadosamente orquestrado para eliminar todos os chefes rivais da comissão em um só movimento. No dia de sua morte, Connell havia saído para resolver negócios como qualquer outro dia. Ele jamais poderia imaginar o que estava por vir. Em um hotel de luxo, Carmine foi atraído até uma porta giratória, onde Willie Cisse, um dos soldados leais da família Corleone, já o aguardava. No momento em que Connell entrou na porta, Cisse o prendeu na estrutura giratória, deixando-o sem escapatória. Em uma fração de segundo, o soldado Corleone sacou sua arma e disparou 4 vezes através do vidro, encerrando a vida do Dom em uma sequência brutal que ficou eternizada como parte da cena da Baptist of Fire, uma das passagens mais impactantes da série. A boa natureza de Connell e sua imagem de cidadão modelo não foram suficientes para salvar sua vida naquele momento, e ele encontrou seu fim em um dos ataques mais icônicos da história da máfia. A execução de Connell e dos outros dons foi muito mais do que uma vingança. Ela foi uma mensagem clara para todos que ousassem desafiar Michael Corleone. Ao eliminar todos os seus rivais, Michael solidificou seu poder e garantiu o controle absoluto para a família, que, então, poderia se mover para Nevada com segurança e expandir suas operações. Carmine Connell, o leiteiro que transitava entre a simpatia e o crime, foi apenas uma das peças sacrificadas nesse jogo implacável. Sua morte marcou o fim de uma era, onde até mesmo os mais respeitados chefes mafiosos eram descartáveis. A imagem de Connell como um homem bom e de palavra contrastava profundamente com o mundo obscuro em que ele vivia. Ele era visto como alguém de honra, que mantinha suas promessas, e até o fim amaldiçoou a traição dos Corleones, demonstrando uma lealdade que para ele significava tudo. Sua morte, no entanto, representou o que a máfia realmente era: um universo onde ninguém está realmente seguro e onde até os homens de honra podem se tornar alvos. Em outras adaptações, Carmine Connell é representado de maneiras distintas. No romance original de Mário Puzo, seu nome é Otílio Connell e ele segue um destino diferente. Sobrevive aos ataques e passa a colaborar com os Corleones, demonstrando uma versão de paz entre as famílias. Já no universo dos videogames, como em The Godfather, The Game, ele é colocado como um alvo em uma das missões,
e o jogador é responsável por eliminá-lo na saída do Savannah Hotel. Cada adaptação revela um lado diferente de Cunel, mostrando ora como aliado, ora como inimigo, mas sempre como uma figura influente e complexa na história da máfia. Essas diferentes interpretações destacam a importância de Cunel e suas múltiplas facetas. No filme, sua morte brutal é um marco do reinado de Michael Corleone, um sinal de que a velha guarda estava sendo derrubada para dar lugar a uma nova era de sangue e poder. No livro, Cunel é um símbolo de uma paz efêmera, um raro exemplo de aliança duradoura. Seja como for, sua história é a de um homem que navegou entre duas faces do mundo do crime, a de um líder respeitado e a de uma vítima em um ciclo contínuo de traições e vinganças. Carmine Connell pode não ser o personagem mais lembrado em Um Poderoso Chefão, mas sua trajetória é um lembrete poderoso de que, no universo da máfia, até mesmo os homens mais astutos e respeitados podem se tornar descartáveis. Ele foi o leiteiro, o dom invisível que tentou se equilibrar entre a imagem de um bom homem e a realidade implacável da máfia, e, no final, pagou com sua vida.